Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Aqui no nosso programa, uma oportunidade de você conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos parlamentares catarinenses. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada por ter retornado aqui ao estúdio da TVA para conversar conosco, esclarecer alguns fatos. E um mais importante de todos, que aconteceu recentemente e que gerou algumas polêmicas, foi a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério Público, que o senhor idealizou, o senhor mesmo que protocolou com a ajuda, com a assinatura de outros 18 deputados. Para quem está em casa entender bem, deputado, qual é o alvo dessa CPI que começa agora a tramitar aqui na casa? Primeiro é importante ressaltar que é a primeira CPI do país que vai investigar um ato do Ministério Público. Em nenhum momento queremos desacreditar o papel e a importância do Ministério Público para o Estado brasileiro, seja em Santa Catarina ou em qualquer outro estado. Porém, nós, enquanto deputados, estamos cumprindo com o nosso papel. Não sei por que acham que está criando polêmica ou queiram credenciar essa CPI como se fosse uma ação política. Uma CPI para você tem que ter no mínimo 14 assinaturas e nós conseguimos 18 assinaturas. O alvo da investigação dessa CPI é a aquisição de um terreno de 2.360 metros quadrados na rua Bocaiúva, aqui em Florianópolis, que é ao lado da sede do Ministério Público, com uma planta de um prédio em cima de quase 22 mil metros quadrados, no valor módico de 123 milhões de reais, sem licitar. Todo mundo sabe que a lei de licitações é para todos, não é apenas para quem acha que tem que cumprir a lei. O Ministério Público não é nem um santuário e não tem essa autonomia para decidir o que quiser. É uma instituição que sobrevive de recursos públicos, é o Estado catarinense que mantém a ação, assim como mantém a Assembleia Legislativa. Eles poderiam, no nosso entendimento, dispensar a licitação do terreno, não casar uma planta em cima. Então, o alvo da CPI é exatamente esse. Saber se o preço do terreno que eles acordaram, que vale 38 milhões de reais, realmente vale. Eu acho que não. Quem acordou que o terreno vale 38 milhões? No registro de imóveis, 30 dias antes, estava por 10 milhões 440 mil, né? Esse prédio, no seu memorial descritivo, está em 25 milhões e pouco, inclusive com portas à prova de bala de fuzil AR-15. Não sei para que com tanto guarda que tem lá, porque lá o cara alega que nos Estados Unidos é moda agora. Mas aí, como entenderam ali que não precisa de porta à prova de bala fuzil AR-15, trocaram, se não me engano, por lâmpada LED em áreas comuns ou coisa parecida. Então, são uma série de coisas que nós temos que questionar. Eu quero questionar não apenas o valor do imóvel, a metodologia da dispensa de licitação, e esse é um papel nosso da Assembleia Legislativa. Então, eu não sei por que tanta celeuma de achar que vai criar conflito. Se não podemos fazer CPI, vamos todo mundo para casa. Agora, você acha que convenceríamos aqui 18 deputados a assinarem uma CPI se nada houvesse? Se não houvesse justificativa? Então, portanto, estamos encaminhando isso e vendo com muita tranquilidade. A CPI foi protocolada por mim, foi eu que levantei, justifiquei, passei nas bancadas. Eu sinto muito a posição do PSDB, do PSD e do PP, que tomaram posição fechada de não assinarem a CPI. Mas nós estamos cumprindo com o nosso papel. Deputado, além dos parlamentares, que agora vai ter toda a tramitação aqui dentro da casa, o senhor também requisitou delegados de outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil? Olha, como começaram a dizer que essa CPI era um ato de retaliação minha contra o Ministério Público, porque eles têm ações contra mim, o que não é nenhum problema, qual prefeito não tem, eles estão cumprindo com o papel deles e me cabe fazer defesa, não é isso? Então é o que eu estou fazendo. Até agora, basicamente, ganhei todas elas. Então, parabéns a eles que estão cumprindo com o trabalho deles e eu estou cumprindo com o meu. Então, como eles começaram a alegar que isso era ato de retaliação, né,
Porque eu, num primeiro momento, eu queria questionar na CPI os supersalários, não apenas o prédio. Porém, não consegui convencer os deputados a assinar a investigação dos supersalários. Na soma de indenizações remuneratórias de promotores e procuradores, o ano passado passou de 120 milhões de reais, que são extra-teto constitucional de salário, onde eles alegam que são valores atrasados que estão sendo pagos para o promotor e procurador. No entanto, o portal de transparência não diz o que é atrasado, quando começou, quando acaba, né? Porque tem 23 itens de extras, de itens remuneratórios, que eu chamo de 23 penduricalhos, que cabe resolver esse problema, então. Você imagina em um ano um promotor receber mais de R$1 milhão, como tem vários. Será que nunca pegou férias, nunca pegou licença-prêmio? Tudo bem que eles têm 2 meses de férias, têm 20 dias de recesso, é isso mesmo, 2 meses de férias e 20 dias de recesso, mais licença-prêmio. Aí se não tira, acumula e vende, então, porque todos eles trabalharam. Então, o meu objetivo de CPI era, inclusive, analisar isso. Como não foi possível, levamos para o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas como tentaram construir a tese de que este é um ato político, um ato de retaliação, nada melhor do que a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para estarem acompanhando. Porque a OAB tem uma comissão de moralidade pública. E os documentos que nós protocolamos no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, é importante ressaltar, que a questão dos salários eu levei para Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Esta questão da aquisição desse terreno, com este prédio, corrigido pelo INCC, também levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Assim como levamos um outro contrato feito com a Oi de 41 milhões, 200 e pouco, também sem licitação, onde a Oi agora virou empresa de instalação de rede, de videovigilância e conexão por IP para telefonia. Né? Eles estão alugando equipamentos, que é muito pior. O que está se alugando equipamento de videovigilância em um ano comprava tudo. Né? Mas esse nós também levamos para o Conselho Nacional, porém esses não são objetos da CPI. Sim, o objeto da CPI é efetivamente esse terreno, né? Onde estará sendo construída essa pérola, que ao todo custará 123 milhões de recursos, que não é do Ministério Público, é do cidadão catarinense. É um dinheiro que está orçamentariamente colocado a eles aqui em projeto da Assembleia de Lei Legislativa. Tanto que por isso eu fiz aqui um projeto de lei para reduzir o orçamento desses poderes, da Assembleia, Tribunal de Contas, Justiça e Ministério, porque tem dinheiro demais no meu entendimento. E essa diferença seria colocada em hospitais, no Fundo de Atenção Hospitalar. Porque em Santa Catarina, se aumenta a arrecadação e o PIB, automaticamente aumenta o dinheiro que a Assembleia recebe. A Assembleia não precisa de mais dinheiro, porque quando tem demais, repito, gasta-se demais. E, logicamente, que é nessa lógica que a gente pretendia e pretende, num projeto de lei, transferir esse excesso de recursos, no meu entendimento, comparando com uma base per capita nacional com os outros poderes, para que essa diferença fosse colocada num fundo de atendimento aos hospitais que salvaria os hospitais catarinenses. Deputado, para quem está em casa, nosso telespectador, ouvinte, para quem está assistindo, o senhor protocolou a CPI, qual é o processo agora? Tem a escolha dos membros, né, deputado? A CPI será composta por 5 membros. Sim. Um do Partido dos Trabalhadores, que serei eu, um do PMDB, um do PSDB, um do PSD e um dos partidos pequenos que já está definido será o Soares. Porém, o PSDB e o PST mandaram um documento para a presidência, me parece, ainda não tenho isso em mãos, de que não querem indicar o seu membro. Primeiro, é importante ressaltar que com 3 membros a gente pode tocar, tem maioria. Né? Segundo, que regimentalmente eles têm que sortear alguém, o regimento tem que ser cumprido. Ou será que esses deputados não foram eleitos para cumprir com o que diz o regimento aqui? Senão também não precisa mais de regimento na casa. Ou será que é só porque é uma CPI do Ministério Público que não se pode fazer? Então, nós temos um papel constitucional relevante quanto deputados e não temos que nos esconder nessa questão do conflito, entre aspas, entre os poderes. Após instalado o presidente, vai ter que ler isso na mesa. Após ele ler a mesa, os partidos terão que indicar os seus membros. Né? Se não indicarem, o presidente tem aí o prazo para sortear os membros, né? E na sequência a gente tocar os trabalhos, que eu vejo que essa CPI
Ela não pode ser como a grande maioria que inicia e não termina. Tem que ter início, meio e fim. Apesar de ela ter 60 dias, podendo ser prorrogada por mais... Ela tem 120 dias podendo ser prorrogada. Nós pretendemos executar isso em 60 dias, se depender de mim. O senhor acredita que no próximo mês já está iniciando assim as investigações, deputado Jailson? Se cumprirmos o que diz o regimento interno, sim, não tem por que não estar acontecendo. Ela não é uma CPI protocolada para fazer de conta que é. Eu vou fazer que se cumpra aqui o que diz o regimento, senão vou entrar com mandado de segurança. Você imagina eu, como deputado, entrar com mandado de segurança contra o presidente por não estar cumprindo o regimento. Se torna uma situação desconfortável. Mas o presidente da Assembleia é uma figura extremamente racional, extremamente equilibrada, a casa está em bom comando. Eu, como membro da mesa, sempre fui uma figura muito leal ao presidente que está nesse momento, Juarez Ponticelli, como fui aos anteriores, ao deputado Merizio, que foi presidente dessa casa, e a gente sempre tem tido bons diálogos e bons caminhos. Por isso essa casa é uma casa que eu diria que tem um conjunto de bons deputados, independente das suas posições e divergências que tem. Então logo a investigação inicia, né, deputado, aqui na Assembleia? Eu pretendo iniciar o mais rápido possível, porque quero terminar o mais rápido possível. Esse ano nós temos aí a Copa, que é um evento magnífico para o Brasil, um ano diferente, por né, mais deputado? que tenha meia dúzia de gato pingado que diz contra a Copa, só o que teve de jogos agora já supriu os investimentos que tiveram em estádios, por exemplo. Você imagina o mundo desportivo todo está voltando, olhando para o Brasil, quanto representa isso só em publicidade do Brasil, se o Brasil tivesse que pagar lá fora, quando diz que há gastos excessivos em relação à Copa. Eu acho que tem coisas que há distorções, sim. Assim como para mim tem distorção no prédio, no terreno com o prédio do Ministério Público. Talvez pudesse ser menos onerosa a questão dos campos, porém o padrão FIFA exigiu isso. Agora, a publicidade brasileira no exterior, com um dos maiores eventos esportivos do mundo, juntamente com as Olimpíadas que teremos, vai mostrar claramente o que vai representar isso na economia brasileira, do ponto de vista da divulgação do país, do turismo, dos investimentos em obra de infraestrutura que não serão apenas para a Copa, já servirão para as Olimpíadas de 2016. Todos os estádios e campos já servirão para as Olimpíadas de 2016. E às vezes parece que a grande imprensa tenta colocar que só vai ter o momento da Copa e depois não se utiliza mais nada. Então a gente está aí muito tranquilo com relação à CPI, porque primeiro sou um cidadão racional, sou um cidadão que não faço disputa visceral e, principalmente, sempre fui muito transparente nas minhas ações. Fui aqui dentro na Assembleia quando se pagava aposentadorias por invalidez, por uma quadrilha que se aposentou com atestado falso. Fui quando aqui dentro tomei posição clara contra os super salários que se pagava e hoje a Assembleia cumpre com o teto constitucional de pagamento de salário. Tinha aqui dentro aposentado com R$48 mil de salário. Hoje recebe o teto, que é o salário de deputado. Então, as minhas posições sempre foram essas. Então, não é nenhuma novidade a posição que eu estou tendo nesse momento. Deputado Jailson Lima, quarto secretário da mesa da Assembleia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte aqui à TVAL sempre que desejar. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Eu conversei com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Outras informações do Parlamento Catarinense na nossa programação e ainda na internet. Até mais.